Muito bem, bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E desde já te convidar a abrir sua Bíblia em Malaquias. Nós começamos no último domingo com o pastor Fabrício uma série de exposições no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E nós vamos terminar o capítulo 1 de Malaquias hoje. Vamos ler Malaquias, do versículo 6 ao versículo 14. Malaquias 1, do 6 ao 14. Se você tiver disponibilidade, te convido a se colocar de pé, para que a gente possa fazer a leitura do texto de forma responsiva. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Eu começo e aí na sequência nós vamos juntos. Versículo 6 de Malaquias, capítulo 1. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar ainda de pé? Senhor, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Deus, e nós, diante de uma exortação tão clara, Pai, nós rogamos misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, como somos incapazes de prestar um culto, Deus, que seja digno do Senhor. E nessa manhã, que o Senhor nos ilumine nesse sentido, sobre como prestar culto da maneira correta, da melhor forma, Deus. Tenha misericórdia de nós, derrame graça sobre nossas vidas, para que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar?
Meus irmãos, se tem uma coisa que é interessante, aqui está o Silas, que é professor, e tem outros professores, principalmente quando estamos falando de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, os professores aí sabem que muitas vezes, quando o professor passa uma lista, e talvez você, quando estudou, você fez isso alguma vez, quando o professor passa uma lista de exercícios, um dever de casa, muitas vezes o aluno só quer garantir que ele não vai ser disciplinado por não entregar. E aí começa a inventar um monte de coisas nas respostas só para poder ter algo para entregar, só para falar que fez, mas fez de qualquer jeito. Está lá perguntando sobre alguma questão de história da era Vargas e a pessoa responde com a receita de pão de queijo da avó, só para ter um material para entregar. Talvez você já tenha feito isso, talvez você, professor, receba isso direto. E muitas vezes, quando a gente olha para esse tipo de situação, dá vontade até de rir. Eu fico vendo de vez em quando, eu fico folheando algumas atividades lá na escola, lá que fica naquela caixa para ser entregue, né, que é a tarefa obrigatória. Eu acho graça, porque tem cada resposta lá que você percebe nitidamente que aquilo foi feito de qualquer jeito, só para cumprir uma obrigação. E muitas vezes o aluno não se dedica a fazer, por exemplo, uma tarefa de matemática que o professor Silas ensinou com tanta competência, porque simplesmente ele não tem prazer em matemática. Ele não tem prazer em matemática, então ele não dá conta de se debruçar naquilo. Isso é um fato. Muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer jeito porque não temos prazer naquilo que estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer jeito e preferimos fazer de qualquer jeito a não fazer, porque a gente não tem dimensão de quem está recebendo aquilo que estamos fazendo. Porque se um aluno tiver um pouco de consciência, e isso é muito raro em adolescentes, ele vai pensar a dedicação do professor, e vai falar assim, nossa, o professor está dando uma aula tão boa, eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas isso, quando a gente olha na esfera da escola, mas isso se aplica na esfera do trabalho, das relações familiares, mas infelizmente isso também se aplica quando se fala no culto ao Senhor. Aqui o livro de Malaquias, na semana passada, o pastor Fabrício já fez a introdução do que é o contexto de Malaquias. O contexto de Malaquias, para ser bem sucinto, é aquele contexto pós-exílico, ou seja, nós estudamos aqui também o livro de Neemias, e nós vimos como o povo ficou no cativeiro, e depois pelo trabalho de Esdras, Neemias, Zorobabel, não nessa sequência, claro, e o povo regressa a Jerusalém, o templo é reconstruído, as muralhas reconstruídas, e a adoração volta a acontecer no templo. E aquele primeiro momento de volta para casa, é aquele momento de alegria, de empolgação, é aquele momento que o povo está animado, e o povo começa a adorar com coração, com vontade, entendendo o livramento de Deus. Só que o tempo vai passando, e o povo vai desanimando. E o povo vai caindo num marasmo. E pior, o povo vai abrindo mão de servir a Deus como deveria, ao ponto de Deus levantar Malaquias e levantar acusações contra o povo. Meus irmãos, isso acontece muito com a gente. Porque quando Deus nos dá um grande livramento, uma grande vitória, uma grande conquista, um milagre acontece na nossa história, um livramento, a gente fica com o coração aquecido, a gente vem louvar a Deus, a gente olha para um domingo maravilhoso como esse, e a gente fica muito feliz, agradecido por estarmos vivos, rendemos adoração genuína a Deus. Mas aí passa uma semana, passa outra, e aquela história que era tão viva no nosso coração, começa a ficar um pouco distante, e de repente a gente cai num marasmo espiritual. E é nessa hora que Deus nos chama a atenção. É nessa hora que um texto como esse de Malaquias vem ao encontro do nosso coração, para que a gente não caia no erro da nação de Israel aqui. E qual era o erro? Era um povo que diante desse tempo, é um povo que conseguia interpretar muito bem o seu papel religioso. Porque aqui não é dito, nesse diálogo de Deus com o povo, não é dito que o templo estava fechado, que a adoração tinha acabado. É dito que o povo conseguia cantar,
mas sem ter nenhum sentimento ou nenhuma adoração nessa cantoria. Conseguia orar sem ter dependência de Deus na oração, oração mecânica. Conseguia ofertar, porque não é dito que as ofertas pararam, mas ofertava o que sobrava, o que não tinha valor. Conseguiam até mesmo cultuar, mas sem amor, porque o coração estava longe de Deus. Eles caíram numa armadilha que nós podemos cair vez ou outra na nossa história. A armadilha de não percebermos quem realmente Deus é e de não termos prazer em adorar a Deus. Então, aqui o problema era grave, porque o culto continuava, mas o coração não acompanhava. E talvez esse povo passava por um tempo de desilusão espiritual. E veja bem, por que eu digo isso? Pastor, por que você está dizendo que o povo passava por uma desilusão espiritual? Olha só o histórico dessa nação. Um povo de Deus, 70 anos no cativeiro. Deus liberta aquele povo, reconstrói as muralhas em 50 dias de Jerusalém. A adoração volta. Eles estão vendo esse mover claro de Deus na história. E de repente isso para. Lembre-se que Malaquias é o último profeta. Depois, o próximo profeta é quem? João Batista, que já vem anunciar o nascimento do Messias. E nós temos um intervalo de tempo de séculos, onde entendam nada extraordinário acontece. Onde o povo é levado, é desafiado a esperar o tempo de Deus. E nisso eles caem no marasmo. Porque no começo eles estavam esperando, agora que já estamos aqui, agora vai vir o Messias. Agora vem o Messias, a coisa vai melhorar e tal. E não, nada de vir o Messias, porque não era o tempo de Deus. E veja, guardadas as proporções, nós estamos nesse mesmo intervalo. Não o intervalo entre o final das profecias do Antigo Testamento e a vinda de Jesus, mas o intervalo entre a vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Como parece que nós não vemos nada extraordinário acontecendo, podemos cair nesse marasmo espiritual, e aí a realidade se torna dura, porque começamos a ter um falso culto, um culto só da boca para fora, um culto que deixa de perceber que estamos aqui para nos render à bondade de Deus, o cuidado, a grandeza, e um coração frio, que só cumpre um papel religioso. E é isso aqui que Malaquias vem denunciar nessa parte aqui, Deus vem denunciar através de Malaquias nessa parte do texto. Meus irmãos, eu não sei como é que você tem vindo para a igreja. Prometo para você que isso aqui não é uma indireta para ninguém. Isso aqui é uma direta de Deus, para todos nós, inclusive para mim. O Senhor Deus, o Santo Espírito de Deus não trabalha com indireta. Ele é direto. Ele vai ao ponto, ele vai ao coração. E ele está dizendo aqui sobre quando é que o nosso culto, aqui ele usou o exemplo do culto da nação, mas quando é que o nosso culto se torna intragável para Deus? Quando Deus não quer saber do nosso culto, quando é um culto sem valor, como uma tarefa que é colocada numa lista de tarefas que é feito só por fazer e não tem sentido nenhum. A primeira coisa que eu queria te mostrar aqui a partir desse texto, está entre os versículos 6 e 8. Deus ele vai trazer as perguntas. Onde eu sou o Pai, onde está a minha honra? Versículo 6. Sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí o povo fala, mas onde é que a gente está desprezando o seu nome, Senhor? Imagine a conversa, esse é um diálogo que Deus trava com o povo. E é claro que é Malaquias que traz esse diálogo, mas é a sensação, é o que estava acontecendo. Deus fala, cadê a honra? Cadê a glória que é devida ao meu nome? Cadê? Se eu sou pai, vocês não me honram. Se eu sou Senhor, vocês não me dedicam glória. Cadê? Aí o povo, que isso, Deus? Onde é que a gente está errando? Todo domingo a igreja está aberta. Todo domingo tem culto de manhã e à noite. Todo domingo tem uma liturgia bíblica. Todo domingo tem uma exposição bíblica. Onde é que a gente está errando? Quando não há temor,
nós estamos errando tal qual o povo errava naquele tempo. O texto, com essa primeira pergunta, essa ideia de honra, tem a ver com glória. E glória, no Antigo Testamento, glória tem a ver com peso. E ter glória é ter peso. Quando Deus não tem o peso que Ele deve ter em nossas vidas, o nosso culto é da boca para fora. O nosso culto não tem temor. Quando nós vivemos de uma forma impiedosa, ou seja, quando vivemos todas as nossas interações humanas, todo o nosso dia a dia, sem considerar Deus na equação, e só puxamos Deus para próximo, no domingo, meus irmãos, isso é viver uma vida onde não há temor, e isso é desonrar o Pai, é desrespeitar o Senhor. É desrespeitar o Senhor. E isso é desafiador, porque o culto se torna vazio quando Deus deixa de ter peso para nós. Aqui no texto de Malaquias, a acusação de Malaquias deixa claro que os sacerdotes e o povo ainda falavam de Deus, mas não o tratavam como ele deve ser tratado. Por quê? Porque aqui nós vemos a denúncia, versículo 8, quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? Ou seja, qualquer jeito, é o que sobra. É o que sobra. É interessante que também é dito aqui anteriormente, versículo 7, vocês oferecem pão impuro. E aqui a ideia de pão impuro, não é que na massa do pão tinha mosca, mas pão impuro, que as mãos que o fazem são mãos impuras, que fazem tudo da boca para fora. Tem muita religiosidade, mas não tem nada de coração. Tem muito compromisso religioso, mas não tem nada de temor. E como nós corremos o risco de viver uma vida sem temor, vir à igreja sem temor, sem reverência ao Senhor. É possível que a gente tenha uma prática espiritual, e aqui falando do culto público, sem temor ao Senhor, diminuindo Deus no nosso coração. Mas como é que isso na prática se dá? Eu quero dar exemplos muito práticos, e não estou isento deles. Quando, por exemplo, você fala, não, eu vou só terminar de assistir isso aqui, eu estou indo para o culto. E chega atrasado no culto. Você está, em qualquer compromisso, meus irmãos, qualquer compromisso que nós chegamos atrasados, nós estamos dizendo que o outro que nos espera tem um tempo menos precioso do que o nosso. Isso é para qualquer compromisso. Agora, quando a gente está falando do culto ao Senhor e a gente chega atrasado, é claro que existem situações, os imprevistos acontecem, como em qualquer compromisso nosso. Mas quando nós deliberadamente já nos organizamos para chegar atrasado, afinal de contas, domingo 9 da manhã, tem que dormir mais um pouco, afinal de contas, é muito difícil, afinal de contas tem isso para resolver, tem aquilo para resolver, a gente não está tratando o nosso Deus com a reverência devida. Isso é muito prático. É possível que quando a gente entre aqui, a gente lê os textos e participa, mas a nossa mente está muito longe. Talvez você esteja me olhando para mim, escutando a minha voz como o barulho da rua, e na sua cabeça está pensando, será que eu desliguei o fogo da panela de pressão? Isso acontece. Talvez uma outra tentação que é tão pertinente, em algum momento de culto, você saca o celular, talvez é só para olhar as horas, mas a tentação vem e de repente você já está respondendo um monte de mensagens ali, no momento que é dedicado ao Senhor. Como eu disse, meus irmãos, eu não estou falando de nada que eu esteja isento, não, são lutas, mas nós precisamos olhar para esse texto, olhar para o que o Senhor fala e falar, realmente, eu preciso ter reverência ao meu Senhor, eu preciso ter temor quando eu estou cultuando publicamente, mas não só quando eu estou cultuando publicamente, o meu culto, a minha vida de culto ao Senhor, porque toda a nossa vida é um culto, tem que ser temendo ao Senhor, porque eu não estou falando com qualquer
qualquer um. Por isso que o Senhor diz aqui no texto: se vocês dessem isso ao governador, é o que é dito aqui, será que ele se agradaria de vocês? Olha aqui a comparação que Deus faz. Se fosse para uma autoridade humana, você faria desse jeito? Você faria de qualquer jeito? Alguém que você teme, você faria de qualquer jeito? E essa é uma pergunta que bate fundo no nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque sem temor, qualquer oferta parece suficiente. Se nós não temos temor, qualquer coisa que eu der para Deus está suficiente. Sem temor, se eu vier na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, está tudo certo. Se eu der um trocado que sobrar no final do mês, sobrou, eu vou e deposito ali, ou faço um pix para a igreja para ajudar. Afinal de contas, a igreja está grande, não está precisando de dinheiro mais não. Isso é viver sem temor. É cultuar sem temor. Um outro ponto que é muito claro, e é o segundo ponto dessa nossa meditação, se o primeiro ponto é um culto que não agrada a Deus, é aquele culto que não tem temor. Um segundo ponto é um culto que não enxerga o privilégio que é, um culto que não tem prazer. É interessante, eu quero ir lá para o versículo 13. O versículo 13, o povo diz o quê? Deus fala: e vocês dizem ainda, ai que canseira, ai que canseira, chegou domingo, ai que canseira, tem reunião do conselho, ai que canseira, tem que me preparar para o pequeno grupo, ai que canseira, tem que preparar a aula da escola dominical, por que eu não falei que eu não podia hoje? Ai que canseira, tem ensaio do louvor, ai que canseira, tem reunião da SAF, ai que canseira, tem reunião de casais, ai que canseira, ai que canseira. Toda vez que nós olhamos para o nosso culto ao Senhor, para a nossa oferta ao Senhor, como algo que é canseira, isso é um grande problema também. Precisamos ter a percepção do privilégio que é. Os sacerdotes aqui, eles não pararam com o trabalho deles, mas eles não entendiam o privilégio. Eles aceitavam qualquer tipo de oferta. E aí você me pergunta, mas como é que os sacerdotes aceitavam qualquer tipo de oferta? Eles dependiam daquelas ofertas, eles iam aceitar qualquer animais? Sim, porque pelo menos estava girando a máquina de ofertórios. Percebe isso? O coração deles estava tão inclinado a fazer simplesmente a obrigação, como um enfado, uma canseira, que eles simplesmente aceitam qualquer coisa. Não, meu filho, vem, você vindo, vem do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser. O que importa é a igreja estar funcionando. Oh, meus irmãos, que desafio é isso para a vida dos pastores. Porque muitos pastores estão por aí, muitos conselhos estão por aí falando para os irmãos, não, o que importante é você vir na igreja. Como é que está a sua vida? Pouco importa. Vem na igreja aqui, fica de boa no hall de membros, deixa a igreja cheia, porque no Instagram vai gerar engajamento, vai vir mais gente. Oh, meus irmãos, o que o Senhor Deus está dizendo é que nós precisamos ter prazer. Prazer, é privilégio servir ao Senhor, não pode ser um custo, não pode ser uma canseira. Não podemos oferecer o pior a Deus só por obrigação. Porque quando dizemos que canseira, essa frase revela o que está no nosso coração. Meus irmãos, o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, Ele vai dizer que, Mateus 12, na verdade, 12:34, Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? De fato, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas quando estamos desarmados das nossas máscaras, porque muitas vezes colocamos uma máscara, e essa máscara pode ser religiosa, e a nossa boca começa a falar coisas que não tem nada a ver com o nosso coração. Porque a vida com Deus passa a ser uma canseira, porque é só da boca para fora. Eu não vivo esse privilégio que é servir. O povo não via a glória prometida se concretizando. O povo aqui não via tudo que Deus já tinha feito e como na metanarrativa da história da vida humana, Deus estava progressivamente fazendo uma obra. Era só canseira, só canseira.
Talvez eles pensassem, no passado deve ter sido bom, porque via muito a mão de Deus agindo, mas agora não dá para ver nada, então está só uma canseira. No passado era bom, porque Jesus está, no nosso caso, no passado devia ser bom, porque Jesus estava perto, mas agora parece que está tão sem graça. No passado era bom, lá nos nossos avós, o tempo era outro, mas agora está uma canseira esse negócio de igreja. Ai, que canseira, é o que o povo dizia. E essa frustração, essa canseira nasce do esfriamento espiritual. Aqui entra uma aplicação muito importante. Quando a pessoa deixa de perceber o amor de Deus, ela deixa de se dedicar como deveria. E isso atinge diretamente o nosso culto. Quando você não percebe o amor de Deus por você, quando eu não percebo quão grande é o amor de Deus por mim, eu deixo de me dedicar como eu deveria. É por isso que Deus diz, e essa palavra é dura, Deus diz, quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo. É Deus que está falando, meus irmãos. Não é um pastor que está bravo no púlpito, não. É Deus que está falando. É melhor ir embora para casa. É melhor fechar do que fazer de qualquer jeito. É melhor você declarar que você não quer servir a Deus do que servi-lo de qualquer jeito. Servi-lo como canseira. Servir ao Senhor Jesus não é canseira, é privilégio, porque nós estamos respondendo a um amor que é tão grande, tão grande, tão grande, que não pode ser canseira. É claro que na nossa pequenez, por vezes nós passamos por períodos difíceis, mas isso não pode gerar acomodação no nosso coração. Não podemos viver como se servir a Deus fosse uma canseira. Quando o culto deixa de ser sobre Deus e passa a ser, porque nesse caminho, quando a pessoa não quer, quando as pessoas não querem que servir a Deus seja uma canseira, o que é fácil fazer então? Se não é para ser canseira, o que a gente faz? Ser humano faz? Eu vou tirar Deus do culto e eu coloco os meus interesses. Porque aí não é canseira, porque afinal de contas, quando eu vou lá, eu ouço uma música boa, uma banda que me faz pular, me faz dançar, iluminação, fumaça, robô dançando, e aí não é canseira. Aí não é canseira. Porque aí eu faço conforme o meu coração. Mas eu não estou resolvendo o problema. Eu só estou tirando Deus de cena e colocando o ser humano. O caminho é colocar Deus no centro do nosso culto, no centro da nossa vida, no centro das nossas necessidades. O culto, ele deixa de ser privilégio quando nós enxergamos Deus apenas como um resolvedor de problema. Deus é um gênio da lâmpada, que ele vai resolver meus problemas. Quando o coração não vê mais beleza no que Deus faz, em quem Deus é, e aí a gente começa a ter canseira e oferecer o resto do nosso tempo, o resto da nossa disposição física, o resto do nosso foco, o resto do nosso dinheiro. Eita lasqueira, como diz o pastor Heber. E agora? Vamos fechar a Bíblia e terminar com essa paulada? Aí que vem o terceiro ponto. Para que o nosso culto tenha temor, para que o nosso culto seja um culto que encontra prazer no Senhor, que não acha isso uma canseira, mas tem prazer, para que isso aconteça, porque até agora eu falei, situações que nós estamos caindo nela vez ou outra, mas se parasse por aqui a gente estava sem esperança, porque a gente continua tendo a vida cristã como uma canseira, tendo a vida cristã como algo que não traz prazer, se e somente se Cristo não estiver no centro, porque para resolver esse problema, meus irmãos, o Senhor Jesus tem que vir para o centro. O Senhor Jesus é que resolve essa situação. Se você está assim mesmo, está cansado, está achando uma canseira,
você precisa se aproximar do Senhor Jesus. Se você não tem prazer em estar aqui, só cumpre uma regra religiosa, você precisa do Senhor Jesus. Se você leva a Deus de qualquer jeito, você precisa do Senhor Jesus. Versículo 11 do texto que nós lemos, olha que interessante o versículo 11. O versículo 11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares que lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nesse contexto, o nome de Deus nesse tempo aqui, ele não era adorado entre todos os continentes, por todos os lugares. Aqui de fato é uma profecia do que seria a adoração quando viesse Jesus. E nós estamos cumprindo essa profecia, porque nós estamos muito distante de onde essas palavras foram enunciadas, e hoje estamos adorando a Deus, porque entrou o sumo sacerdote prefeito, que nós temos estudado à noite, o Senhor Jesus, a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não depende mais se eu entrego ou não uma oferta que é válida ou não, porque Cristo já se entregou. Glória a Deus, meus irmãos, já tem Jesus. Jesus resolve o problema. Você está cansado, está desanimado, clame por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote, que pode se compadecer de você. Coloque sua vida diante do Senhor e fale: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não tenho prazer em servir ao Senhor, me dê esse prazer. E o Senhor Jesus, que é Deus Emanuel, vai fazer essa obra na sua vida. Senhor, me dê dedicação às coisas do Senhor, me dê dedicação à tua palavra, me dê dedicação à vida na igreja. E o Senhor Jesus vai fazer, porque o nosso culto só será agradável a Deus, e só é agradável a Deus por intermédio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote perfeito, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que se compadece de nós, que nos declara justos. E é através de Jesus que o nosso culto é aceito por Deus. É somente através de Jesus que o pecador é recebido, o culto é purificado, o coração é reordenado e a fé é aquecida. A solução para um culto vazio não é apenas disciplina. A solução é voltar para Jesus. A solução para uma vida desanimada, um marasmo espiritual, é clamar por Jesus. É somente em Jesus e através de Jesus que o nosso louvor imperfeito é aceito pelo Pai. É somente em Jesus e através de Jesus que nós conseguimos viver de forma piedosa, considerando Deus na nossa vida. É somente em Jesus e através de Jesus que nós temos prazer na vida em igreja, que nós temos prazer em louvar ao Senhor e servir ao Senhor. É tudo sobre Ele, e glória seja dada a Jesus, porque nós temos o nosso sumo sacerdote perfeito, que aquece o nosso coração. E eu queria terminar essa palavra trazendo um desafio muito prático para cada um de nós. Muito prático. Deus confrontou duramente o povo aqui. E Deus nos confronta nessa manhã. Deus confronta o seu coração nessa manhã. Se você tem vivido uma época muito ruim na sua vida espiritual, o convite do Senhor Jesus é: venha para mim, que eu vou dar jeito. Se você não tem tido prazer em servir ao Senhor, corra para Jesus, porque Ele já deu tudo. É tudo sobre Ele, e a glória é toda para Ele. Eu queria te convidar a se colocar de pé, para que a gente possa orar ao Senhor. E suplicar que o Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus, nos livre do marasmo espiritual, nos livre de oferecer qualquer coisa para Deus, que tenhamos convicção do que foi o sacrifício de Cristo por nós,
e a glória que é devida a Ele, o peso que Ele tem em nossa existência. Ele fez tudo e agora precisamos fazer tudo em gratidão ao nosso Senhor Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, nós suplicamos, Pai, tenha misericórdia de nós. Somos imperfeitos. Por vezes, Deus, não temos temor na Tua presença. E a Tua presença, Deus, é real, diária, inconstante, constante em nossas vidas. Então nos ajude, Pai, por intermédio de Cristo Jesus, a entendermos a dimensão disso, a olharmos para a nossa vida a partir da ótica de Cristo. Cristo já fez tanto por nós, e nós devemos dedicar nossa vida, nosso tempo, tudo, nosso coração, os nossos dons e talentos, dedicar tudo ao Senhor, em um culto constante de adoração, pela obra que o Senhor já fez de nos dar a vida eterna. Deus, mas também que o Senhor nos livre de todo o comodismo que nos leva à canseira, como diz a Tua palavra. Que tenhamos prazer na Tua casa, prazer em estar com os irmãos, prazer em buscar ao Senhor diariamente em oração, em devocionais diárias, prazer em buscar ao Senhor em família, prazer, Deus, oh Deus, nos dê prazer através dos méritos de Cristo Jesus, que não seja um peso, porque todo peso pode ficar para trás, porque Jesus já venceu todas as batalhas no nosso lugar, e nós queremos confiar nos méritos de Cristo. Nos ajude nisso, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos anime e nos dê, Deus, uma possibilidade, Deus, e uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor com todo o nosso ser diariamente. Louvamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus que se reúne aqui, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Pode se sentar. Alguns poucos avisos.